Olá a todos, aqui estamos para o 5º episódio do Olha a Bola Maria, o podcast de futebol feminino da Renascença, e hoje analisamos a primeira vitória da história de Portugal em mundiais. Comigo volto a ter o meu colega Eduardo Soares da Silva e desta vez, como convidada especial, a treinadora Natália Correia. Olá a todos, obrigada, antes de mais, por teres aceitado o convite. E agora, Eduardo, passo-te a bola para esta vitória de Portugal 2-0 sobre o Vietnã, à segunda jornada do Grupo E. Olha a bola, Maria! O podcast de futebol feminino da Renascença. Olá a todos, eu vou começar por uma pergunta muito simples e começo talvez pela Natália. Esta foi uma exibição e um resultado muito mais satisfatório do que no domingo, frente aos Países Baixos. Claro que sim, uma vitória é sempre uma vitória e é todas as equipas, independentemente da competição, as equipas entram para campo para buscar isso mesmo, e Portugal conseguiu. Ficámos todos muito felizes, a equipa também, certamente, e sem dúvida que é um dia histórico e que vai ficar marcado na história do futebol e na história do futebol feminino. E neste momento claramente histórico, não é? A primeira vitória, o primeiro golo também. Sem dúvida, foi um momento muito feliz. Aliás, bastou ver a emoção das jogadoras no final do jogo, pela primeira vitória de sempre, o primeiro golo de sempre. Ficou marcado o nome da Telma Encarnação na história. Eu disse, antes do jogo, estava a brincar ao Eduardo, aliás, foi já durante os Países Baixos, eu arranjo a camisola da jogadora que marcar o primeiro golo de Portugal. Pronto, agora está feito o compromisso. Mas sim, foi um momento bonito, histórico, e que agora mais venham, porque o objetivo é precisamente ter a consistência de ir a vários mundiais e conseguir cada vez mais vitórias. Era um jogo diferente, não é? Porque este era um jogo que já Portugal tinha expectativa, tinha alguma pressão para vencer, entrava em campo com esse rótulo de seleção favorita, o que não acontecia no jogo com os Países Baixos, também não vai acontecer no jogo com os Estados Unidos, mas este era um jogo que podia também ter aqui alguma influência, essa pressão, esse nervosismo, mas Portugal entra e consegue resolver. Sim, e, teoricamente, quando nós falamos de futebol e quando estamos no futebol, há sempre o plano teórico e das hipóteses, claro, e depois o plano real, não é? E neste caso Portugal entrava como favorito, não só em termos de ranking, mas também olhando para as exibições de ambas as equipas, e cumpriu. Isso era o pedido, era o expectável e foi cumprido. Penso que foi o mais importante. Os 3 pontos mantêm-nos na luta, não é? E isso era o mais importante de tudo. Penso que foi muito bom para toda a gente, para nós, enquanto espectadores, enquanto portugueses, para a equipa em si, enquanto crescimento, evolução, claro, experiência, porque o futebol é um desporto e é praticado por pessoas. As pessoas são animais de hábitos, de rotinas, e quanto mais nos rotinarmos na alta competição, mais facilmente vamos conseguir atingir os objetivos a que nos determinamos. E neste caso o objetivo do treinador era claro, e esta vitória mantém-nos na luta, o que é muito importante. Inês, foi um jogo quase de sentido único. O selecionador disse no início, antes do jogo aliás, que o facto de, pela primeira vez numa grande competição, Portugal entrar como a seleção mais cotada num jogo, não afetaria nada. E, de facto, viu-se que Portugal entrou com tudo, logo desde o início. Houve até depois um certo relaxamento ali, mais para no final da primeira parte. Portugal soube assumir perfeitamente o compromisso de entrar como seleção mais forte, entrar para ganhar, que era essa a obrigação. Era o desejo e a obrigação, porque se queremos manter-nos, se temos este objetivo, temos então de ter certas obrigações. E viu-se que Portugal soube vestir essa capa de seleção favorita e de seleção que procurava indubitavelmente os 3 pontos, e por quantos mais golos melhor. Viu-se essa procura, faltou de facto um bocadinho mais de golos. Já vamos ao jogo em concreto. Eu queria puxar um bocadinho atrás e falar sobre o 11 inicial, e talvez perguntar à treinadora aqui especializada. São 7 alterações em relação ao primeiro jogo, são muitas alterações, é mudar mais de meia equipa. O que é que Francisco Neto aqui quis fazer? Compreende fazer tantas alterações? Eu pessoalmente acho sempre que a opção do treinador é mais correta, porque por muito que
alguém que está de fora, que não está no dia-a-dia, não está no treino, não está... E dizendo mais uma vez, no dia-a-dia, porque o dia-a-dia é muito importante, eles estão juntos, eles conhecem-se, eles veem as rotinas, são sempre as opções certas. Eu percebi a alteração. Havia ali muita dúvida no esquema tático inicial, até no início do jogo havia ali a dúvida. A FIFA engana-se completamente. Engana-se completamente, apresenta ali um 4-3-3, uma espécie de 4-3-3, pronto, mais ou menos. Eu percebo a ideia do selecionador e o objetivo dele, penso eu, na minha perspectiva, e claro que vale o que vale, ele procurou a ofensividade. E ele procurou a ofensividade e por isso apresenta-se da forma que se apresenta. Penso que quis soltar a Kika, deixá-la muito livre e disponível para conseguir ter bola ali na frente da defesa, o que aconteceu várias vezes. Na minha perspectiva também, o Vietnã é uma equipa que procura muitas referências individuais, a marcação individual, e isso era uma mais-valia. Ele sabia disso, ele falou sobre isso. Por isso, das duas uma, ou a Kika fica solta e consegue ter bola e fazer o desequilíbrio, se a Kika ficar marcada, vai sempre haver jogadoras soltas. Ou uma das avançadas, ou os médios que podem entrar, e penso que foi isso que aconteceu. Inês, ficou a ideia também que o objetivo do selecionador, não só pelo 11 inicial, mas depois pelas alterações que fez, foi também claramente dar minutos a todas as jogadoras da seleção. Isso disse mesmo também o Francisco Neto no final do jogo. Sim, exatamente. Destacou o facto de usar as 22 jogadoras. A minha pergunta é se o objetivo é genuinamente a seleção competir ao mais alto nível, se isto é a melhor estratégia, ou seja, se é correto de um ponto de vista teórico colocarmos só por colocar e não por colocar todo o grupo a jogar, ou não colocar as melhores sempre e não pensar já no próximo jogo nesse sentido. Assim, lá está, desde o 11 inicial, também essa grande variabilidade do 11, concordo com o objetivo de ser ofensivo, logo colocar um 11 mais ofensivo do que o anterior, e também nessa questão das substituições. Algumas por estatuto? Assim, eu, por exemplo, a Silvia Rebelo esteve lesionada há bastante tempo, temos a Carolina Mendes, que também já é uma das jogadoras mais veteranas da seleção. Eu entendo que jogadoras como elas dão um grande balneário e fizeram parte de toda esta caminhada rumo ao Mundial. Ou seja, deixá-las de fora seria um bocadinho estranho. Dar-lhes esses minutos no jogo que estava resolvido, um jogo que estava controlado. Eu compreendo a opção. Agora, claro, também temos de ver que é uma opção de uma seleção que não está entre as melhores do mundo. Os Países Baixos fariam isso? Não. Os Estados Unidos fariam isso? Não. Portugal pode dar-se ao luxo de fazer isso porque tem objetivos diferentes. Essa é a verdade. Essas são seleções que competem para ser campeãs do mundo. Portugal competiu, o objetivo de Portugal era estar no Mundial. E, nesse sentido, considero natural o objetivo de dar a todas as jogadoras a oportunidade de efetivamente competirem no Mundial, terem esses minutinhos. Mas lá está, é de uma seleção que tem ainda o estatuto que Portugal tem. E se tudo correr bem, no futuro, daqui a 10, 15 anos, quem sabe, não quero estar aqui a colocar números exatos, Portugal será uma daquelas seleções que, infelizmente, não podem usar as jogadoras todas porque estão efetivamente a competir para ser campeãs do mundo. Natália, concordas aqui com a Inês? Vamos lá ver, vamos falar então, é a minha perspectiva, eu continuo a reforçar isto. Eu penso que o alto rendimento tem uma vertente em algumas situações pouco humana. E porquê? Porque o alto rendimento busca resultado. Há outros desportos em que a nota artística conta, a ginástica, por exemplo, a nota artística vale. Não é suficiente fazer um elemento, é fundamental executá-lo com a melhor técnica possível. No futebol, o que conta é a bola entrar na baliza. Logo,
esta dicotomia entre a utilização de todas as jogadoras ou da maior parte delas em detrimento da utilização do melhor 11, eu pessoalmente consigo perceber o Francisco, consigo perceber. Eu penso que está a ser histórico e toda a gente quer fazer parte da história. E um bocadinho por aí... E ele conseguir ter tido a capacidade, na minha perspectiva, de estar no alto rendimento, olhando para a vertente humana, porque o futebol é espetáculo, é uma arte, as pessoas veem futebol porque querem ver espetáculo, e toda a gente que lá está quer fazer parte dele. Eu não tenho a certeza o que é que ele pensou, porque só ele é que sabe, cada treinador é mas se eu me calçar os sapatos dele, é isso que eu vejo, é um bocadinho por aí, consigo perceber claramente o que ele fez, eu faria o mesmo. Inês, mas ao mesmo tempo era expectável também que fizesse isto, não é? Ou seja, é um selecionador, já acompanhas há muito tempo a seleção, é um selecionador que não mexe muito nas convocatórias, já se percebe que conta com aquele grupo, é aquele grupo. Sim, e portanto já era algo expectável que no jogo com o Vietnã, se o jogo tivesse mais ou menos resolvido, aproveitasse para fazer isto. Sim, exatamente. Francisco Neto é, podemos dizer, conservador talvez nas suas convocatórias, convoca sempre mais ou menos o mesmo grupo, que só costuma mudar uma ou duas jogadoras em cada convocatória, e eu compreendo que, e depois eu penso que este Mundial de certa forma fecha um ciclo. E, pelo menos, espero eu, agora a minha opinião pessoal, espero que feche um ciclo. E provavelmente feche o ciclo de certas jogadoras, pronto, como Carolina Mendes, Silvia Rebelo, sem querer estar a apontar-lhes o dedo, porque elas as duas foram importantíssimas neste percurso histórico de Portugal. Sim. Ou seja, com todo o respeito ao percurso brilhante que elas tiveram. Mas é natural, como todas as seleções, e também já vimos na seleção masculina, há ciclos. E há renovação. E eu considero que este Mundial, que foi os píncaros, não é? Espero que seja o fechar de um ciclo. Ou seja, pronto, chegámos aqui, agora vamos tentar manter esta consistência com um grupo, não digo um grupo todo novo, obviamente, mas com um grupo, ou seja, em que já não seja, não sei agora expressar-me exatamente, mas em que já não seja necessário, entre aspas, incluir certas jogadoras, porque lá está, porque a seleção também precisa de uma renovação. Todas as seleções precisam de renovação. Também já estamos a ver essa renovação nos Estados Unidos, por exemplo. Ou seja, há jogadoras que continuam a ser importantíssimas pelo estatuto, por tudo que deram a Portugal, e a certa altura chegará o momento de haver a renovação, que será natural. Mas neste momento, este Mundial é claramente, para mim, esse ponto de, ok, chegámos aqui, objetivo dos últimos 10, 15 anos cumprido, a partir daqui penso que começa um novo ciclo. Ora, vamos ao jogo propriamente dito. Os primeiros 2 minutos assustam, não sei se ou seja, há ali a falta, o livro, depois o canto, percebeu-se que o Vietnã tinha as bolas paradas bem estudadas, o canto assusta, podia ter sido ali gol nos primeiros 2 minutos, e a partir dali Portugal embala completamente para um jogo de sentido único, mesmo o gol é aos 7 minutos, mas mesmo antes tivemos 2 oportunidades, mas aquele início, os 2 minutos, deu a ideia que o jogo podia ter sido diferente do que foi, não é? Sim, sim. Começa pela então. Sim, houve ali, efetivamente, foi o que disseste, Eduardo, penso que isso aconteceu, a partir daí Portugal assumiu o jogo e jogou no meio campo adversário completamente. Eu tenho aqui algumas cábulas, algumas notas, e uma das que eu destaco é que o Vietnã só perto dos 45, 44 minutos é que consegue de alguma forma estar no nosso meio campo, apesar de ter conseguido chegar à área aos 32 minutos, por aí, uma vez só, num contra-ataque, como o selecionador tinha assumido e como toda a gente estava à espera, e Portugal conseguiu ultrapassar aquele susto inicial, que eu penso que as jogadoras já têm maturidade suficiente para não se assustar com este tipo de situações, e vimos que sim, que não foi isso que aconteceu, e claramente resolveram a situação e daí saíram e conseguiram dominar o jogo. Houve um canto logo aí, não é? Portugal esteve bem, porque
toda a gente fala um bocadinho na questão das bolas paradas e a forma como a equipa gere estas situações de jogo, teve bem em termos de teóricos, e aqui mais uma vez em termos teóricos teríamos a vantagem pelas características físicas das jogadoras em comparação, não é? E uma equipa com a outra, isto pode não valer de nada, mas visto sem os óculos do que é mais criterioso, mas para nós treinadores isto conta. Nós quando estamos no processo competitivo, nós sabemos, e toda a gente sabe que o futebol é um jogo, e o jogo tem um fator que é completamente incontrolável, que é a sorte. E ela existe, a sorte ou a falta dela. Mas tem inúmeros outros fatores que são controláveis. Quanto mais nós conseguirmos controlar todas estas variáveis, melhor, ou à partida, teoricamente, melhor estaremos perante os problemas que nos são colocados, porque o jogo é mesmo isso, tem regras, tem limites e depois tem problemas que as jogadoras procuram solucionar. O treinador, quanto mais dominar todos estes aspectos e conseguir transmitir à equipa isto tudo mesmo, realmente, mais confiança vai dar à equipa e mais segurança vai dar à equipa. Inês, depois foi uma questão de tempo até o primeiro gol surgir, né? Tivemos 2 oportunidades, pela Jéssica e outra, acho que é pela Kika Trivela, que vai por cima, depois todas as jogadoras queriam marcar o primeiro gol da seleção no campeonato do mundo. Valia uma competição saudável por esse estatuto de marcadora do primeiro golo, e no fim acabou por ser a Telma Encarnação, que tinha entrado tão bem frente aos Países Baixos, tinha ficado tão perto de marcar, e foi, digo até, um prémio merecido para ela pelo tão bem que entrou frente aos Países Baixos. O prémio da titularidade também foi merecido, na minha opinião, e para mim é quase poético ter sido ela a marcar. A 23ª jogadora, aquela que entrou muito bem no jogo anterior, aquela que se calhar seria a titular menos improvável na frente de ataque e que depois acabou por ser a titular frente ao Vietnã. Ou seja, agora a pergunta óbvia é um jogo que prova completamente e que tira qualquer dúvida se é que existia que a Telma Encarnação tem que dar um passo em frente na carreira, ir para outro patamar competitivo. Sim. Que não sair já da zona de conforto da Madeira e do Marítimo. Sim, com todo respeito ao Marítimo, mas Natália, a Telma tem capacidade para altos voos, e a Natália de certeza dirás melhor que eu. Eu sou muito suspeita em relação à Telma, porque eu gosto muito das características dela. E com todo respeito à Telma, vou dizer isto, ela ainda é muito miúda, tem um caminho gigante pela frente, mas tem características fantásticas que aliciam qualquer treinador, qualquer selecionador. Percebo que a Telma, a Kika tenham que ir passo a passo, porque o caminho é feito desta forma. O futebol no feminino tem algumas, é tudo igual ao masculino, mas nós vemos algumas diferenças, e eu penso que uma das que eu vejo e que eu sinto em comparação com a competição no masculino é que é muito mais fácil, seja isto uma coisa boa ou uma coisa má, integrar uma jogadora jovem. No masculino é sempre muito mais complicado, e eles passam por um processo até chegar à equipa principal, até conseguirem a titularidade, até serem a opção inicial, demora mais tempo. No feminino é mais fácil. O selecionador, neste caso, e nesta competição, penso que mais uma vez mostra que tem muita humanidade nas escolhas e nas oportunidades que dá. Eu penso que isto é importante para uma jogadora jovem, perceber que tem um caminho a fazer. A Telma tem
um caminho gigante pela frente. Ela é uma ponta de lança exímia na finalização, fantástica, ela faz o golo, mas tem inúmeras outras intervenções que acaba por não ter tanta sorte, mas de facto tem pormenores fantásticos, e o pormenor do golo o cruzamento é bom, mas a finalização é fantástica. E é ela que assiste para o golo da Kika. E é ela que assiste. Era mesmo o gesto para assistir a Kika também. O que mostra que ela tem capacidade para estar lá na frente, na última linha, mas também tem capacidade para dar 4 ou 5 passos atrás e perceber onde é que está o espaço e onde é que a bola tem que entrar, e na assistência para a Kika ela mostra exatamente isso. Na minha perspectiva, acho que ela é uma jogadora que a curto, médio prazo provavelmente vai ser ali uma aposta. E sim, no Marítimo, e com todo o respeito ao Marítimo, o Marítimo fez uma época difícil, esta última. Podia neste momento ser uma jogadora de segunda divisão, não é? Vai ao play-off, podia ter descido. Certo. Podíamos estar a falar a jogadora que marcou o primeiro golo da seleção no Campeonato do Mundo, podia ser uma jogadora de segunda divisão. Certo. Curiosamente. A questão dela ver mais além, procurar uma equipa diferente, provavelmente ela deve ter tido propostas. Sim. Se calhar até aconteceria mais facilmente isso se o Marítimo tivesse descido de divisão. Provável. Exatamente. Ou seja, a Kika Nazaré e Telma Encarnação acabam por brilhar nestes momentos dos golos. Não foram titulares no primeiro jogo. Podem baralhar as escolhas do selecionador para o último jogo? Acham o que é que acham que deveria ser feito e o que é que esperam que o Francisco Neto fará? Voltará a uma base, voltará ao 11 praticamente igual ao do primeiro jogo? Ou algumas destas exibições podem baralhar aqui as contas do selecionador, Natália? Isto é uma O que é que faria primeiro? Isto é uma pergunta muito difícil. Muito difícil. Eu penso que o 11 contra a Holanda no primeiro jogo, o que ele procurou foi a experiência e a segurança, não deixando de querer a vitória, como é óbvio. Ou seja, eu não estou a dizer que ele procurou defender e não entrar no jogo de igual, pronto, com as melhores opções. No próximo jogo contra os Estados Unidos, é difícil. A Jéssica e a Diana estão muito habituadas a jogar ali as duas, no que diz respeito ao contexto competitivo de seleção. Eu percebo que ele possa escolhê-las como titulares. Não me chocaria lançar a Telma. E manter a Diana no banco nesse cenário? Seria esse cenário? Não me chocaria que isso acontecesse. Lá está. Mas eu acho que nesse sentido e neste tipo de escolhas estão inúmeros fatores que nós não vamos conseguir saber. Não vamos. Nós não temos essa possibilidade. As pessoas, eu normalmente, quando estou no contexto competitivo, olho com os olhos de treinador, que é normal. Quando eu estou em casa no sofá, olho com os olhos de adepto, que eu também gosto de ver exatamente. Dessa forma, porque é muito mais relaxado, é muito mais... Nós aproveitamos muito mais o espetáculo. Mas, de facto, há inúmeros fatores que não conseguimos controlar. No que diz respeito à Kika, a Kika é de facto ali um pequeno géniozinho em ascensão. A Kika tem uma visão e uma capacidade de desbloquear o jogo utilizando, ela consegue dar, através do passe, ela consegue dar tão depressa da largura como da profundidade, e normalmente ela opta bem. É uma jogadora, e muitas vezes eu ouço dizer que a Kika erra, mas a Kika erra porque ela faz. Ela não tem medo de fazer. Isso para o treinador é bom, é importante. Contra os Estados Unidos,
eu acho que o Francisco vai ter ali algum tempo, reuniões com a equipa técnica, com vários olhares para decidir. Acho Inês, que sim. para ti o que é que achas que o Francisco Neto fará? Não tanto o que é que tu farias, mas o que é que achas que o selecionador vai optar? Eu penso que o selecionador optará por a maior parte da base, ou seja, do 11 que jogou com os Países Baixos. Há a dúvida da Fátima de Pinto, e aí poderá entrar, por exemplo, a Andrea Jacinto no 11, ou então optar por meter a Kika e recuar um bocadinho a Andrea Norton. Ou seja, se mantivermos essas 4 jogadoras no meio campo, considero que a Dolores é a insubstituível de Francisco Neto. Joga sempre, seja qual for o jogo, ou quase sempre. Penso que também a Tatiana Pinto também não sairá. Aliás, jogou também este jogo. A dúvida para mim persiste no meio campo. De resto, na defesa, penso que voltam a Inês e depois, a Inês para a baliza e a mesma defesa. A defesa será a mesma, também a Catarina Amado à esquerda, que eu continuo a achar um bocadinho estranho esta troca de laterais, mas o selecionador lá saberá, naturalmente. No ataque, a Telma Encarnação vai ser... É um quebra-cabeças. É um quebra-cabeças, porque como é que tu justificas, e agora eu colocando-me um bocadinho nos pés do selecionador, como é que tu justificas devolver ao banco uma jogadora que revolucionou o teu primeiro jogo, quando entrou, e depois a titular respondeu plenamente. Marca e assiste, não é? Marca, assiste e foi super perigosa durante todo o jogo. É muito difícil justificar, mas depois como é que tu também justificas, por exemplo, a Diana Silva, se fosse ela a preterida, como é que tu dizes à Diana Silva, não, tu não fizeste um mau jogo, simplesmente é difícil. Eu lembro-me da primeira entrevista do nosso podcast, a Kika a dizer, eu prefiro jogar porque eu não conseguia aguentar todas as decisões que teria de tomar enquanto treinadora. Já percebemos que Diana Silva, Telma Encarnação, é o mesmo dilema parecido a Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, do último campeonato do mundo pelo masculino. É mais ou menos a mesma coisa. Ao falarmos do rendimento individual das jogadoras, também há aqui algum perigo de tirarmos conclusões precipitadas e acharmos que as jogadoras que jogaram estiveram num nível muito melhor do que as que jogaram no primeiro jogo, mas a diferença também está no adversário, não é? Ou seja, há aqui algumas conclusões. É verdade, até uma encarnação mexe este jogo, mas talvez a Diana Silva também teria um rendimento semelhante ou possivelmente até melhor. Ou seja, há aqui algum perigo de se tirarem conclusões precipitadas, porque a diferença da qualidade das jogadoras é abismal. Exatamente, dos Países Baixos para o Vietnã era muito grande, não é? Sim, é abismal. E também temos de ter isso em conta, de facto. Porque uma coisa é jogar contra uma seleção que joga, em que quase todas as jogadoras jogam nas melhores equipas do mundo, e é uma seleção que foi campeã europeia em 2017, vice-campeã do mundo em 2019. Outra coisa é jogar contra uma seleção que tem uma jogadora na Europa e é no campeonato português. É completamente diferente, de facto. Mas agora também, quem assiste à seleção nacional, não é? Também tem o contexto de tudo o que vem para trás. E se calhar a Telma Encarnação é uma jogadora que já vinha há algum tempo a merecer outro tipo de oportunidades, ou então também conhecemos muito bem a Kika, por exemplo, de todos os jogos do Benfica no campeonato, nas Champions e na própria seleção, e já agora meto aqui, eu insisto, Andrea Jacinto, também a conhecemos bem da seleção, da Real Sociedade, do Sporting, ou seja, há perigo de tirarmos conclusões precipitadas sem considerar o valor do adversário, mas também tiramos conclusões com base em tudo que já vimos para trás e de sabermos o valor real destas jogadoras, porque não é a primeira vez que as vemos jogar, não é? Sim. Eu penso que nesse aspecto a equipa técnica estará muito atenta ao que se está a passar. A avaliação certamente será feita tendo em consideração o contexto, e o contexto foi diferente, é inevitável que assim o digamos, mas há coisas que se conseguem avaliar independentemente do contexto e, neste caso, independentemente do adversário. E logo... ou seja, falando sobre a prestação da Kika e da Telma, pronto, que é o que estamos aqui mais a debater, mas também a Andreia, pronto. Também fez um grande jogo. Também, eu acho que sim, também. Ou seja, o que eu quero dizer é que a equipa técnica, nós, enquanto espectadores, avaliamos um bocadinho assim,
e eles avaliarão tendo em consideração movimentações, ataques à profundidade. Neste caso estamos a falar de jogadoras que jogam mais à frente, capacidade de recuperação de bolas e de objetividade no jogo, que eu penso que quer uma quer outra dão objetividade ao jogo, que muitas vezes é o que o treinador pretende, porque nós queremos ter bola e ele admite isso, que quer ter bola, e claramente na forma como joga, na forma que o que eu imagino que ele peça às atletas é uma equipa que quer ter bola, quer ter o domínio, mas que quererá ser também objetivo, porque os golos é que fazem o espetáculo e os golos é que dão vitórias. Ou seja, eu acho que a análise que nós fazemos é um bocadinho, eu concordo com o que vocês, que o Eduardo e a Inês estavam a dizer. Se vir da perspectiva da equipa técnica, eu penso que eles devem ter avaliado outras questões que não só o contexto, e terão muito mais dados para decidir. Para terminarmos só o capítulo do jogo, Portugal devia ter marcado mais, teve claramente condições para marcar, fica-se a dever só, a culpar só à equipa o facto de não ter, do resultado não ter sido talvez uma goleada. É inevitável falarmos sobre isso. Acho que foi uma avalanche de oportunidades, não é? Eu imaginei que fossem falar sobre isso, e efetivamente a eficácia foi baixa. E principalmente no que diz respeito ou seja, a finalização foi muitas vezes fora da baliza, desenquadrada da baliza, porque quando foi enquadrada efetivamente deu 2 golos e criou perigo, bastante perigo. Tínhamos que finalizar mais, e isto é um bocadinho dizer o que já nós ouvimos durante o jogo, mas é verdade. E aqui, tendo em consideração o contexto, voltando um bocadinho atrás, com uma equipa mais acessível, podemos nos dar ao luxo de o fazer, e entre aspas, como a Inês costuma dizer. Com uma equipa como os Estados Unidos, se formos 3 vezes à baliza, o objetivo seria conseguir ser assertivo as 3 vezes. É um bocadinho por aí. Pronto, é isto que eu vejo em relação à finalização, mas que foi uma avalanche de finalização, foi. Sim. Olhando já para o próximo jogo, agora Portugal está praticamente obrigado a conseguir ganhar aos Estados Unidos. O empate pode ser suficiente, mas era preciso o Vietnã conseguir um resultado frente aos Países Baixos, do que já vimos do Vietnã parece muito improvável. Ou seja, Portugal está praticamente obrigado a ganhar aos Estados Unidos. É missão impossível? É sim. Missão impossível, não é, porque nada é impossível, já vimos coisas altamente improváveis acontecer no futebol, mas é muito, muito, muito complicado, porque não podemos perder de todo, mas se quisermos só um empate, o Vietnã teria de derrotar os Países Baixos, e nós o que vimos do Vietnã até agora foi uma equipa extremamente frágil, tanto contra os Estados Unidos como contra nós. E se isso não acontecer, se essa alta improbabilidade não acontecer, Portugal está obrigado a fazer o que nunca fez, que é derrotar os Estados Unidos. Portugal nunca derrotou os Estados Unidos. É muito, muito, muito complicado. Elas são muito boas, mas agora também digo, o que eu vi da primeira hora de jogo dos Estados Unidos contra os Países Baixos foi muito pobre. Aqueles Estados Unidos, lá está, os Países Baixos são uma coisa, Portugal é outra, é verdade, mas aquilo foi muito pobre, e penso que Portugal, também com um bocadinho de sorte, mas lá está, mas não estamos a falar de empatar sequer, é esse o problema. E estamos a falar de outra questão, que é, os próprios Estados Unidos também precisam de um resultado contra Portugal. Exatamente. Porque podem perder o primeiro lugar do grupo para os Países Baixos. Depois depende muito do resultado do Vietnã-Países Baixos. Sim, porque se os Países Baixos golearem frente ao Vietnã, os Estados Unidos podem até precisar de golear Portugal para confirmar o primeiro lugar. Não é um Estados Unidos que possa se dar ao luxo de rodar ou de estar ali num estado de maior relaxamento, não é? Eu, se tivesse a apostar, até apostaria neste momento que os Países Baixos vão terminar no primeiro lugar do grupo, porque têm fatores um bocadinho mais simples em jogo, por assim dizer.
porque pode impressionar mais um bocadinho o Vietnã, pode impressionar um bocadinho menos, podem acontecer... estão a jogar não digo mais fácil, porque o Vietnã também é uma equipa complicada, naturalmente, e nunca se sabe o que acontece no jogo de Portugal. Mas jogam um bocadinho por fora, os Países Baixos, naquele sentido em que, ok, vamos ver o que é que acontece naquele jogo, que é claramente o jogo mais equilibrado deste conjunto de dois, e podem jogar um bocadinho com o que acontecer aí. Mas sim, é extremamente complicado, claro que sim. Portugal nunca venceu os Estados Unidos, de que me lembro, penso que empatámos a 0 uma vez, ou seja, é muito, e foi em amigáveis, é muito complicado. Estamos a falar, agora não há impossíveis, claro que não, e nunca se sabe. Agora, temos efetivamente de melhorar a eficácia, porque não podemos ir 24 vezes à baliza e marcar 2 golos. Nem podemos ir a 3 vezes à baliza e marcar 0 golos, porque, lá está, 24, neste contexto, precisaríamos de 12 remates para marcar 1 golo, e temos de baixar muito, muito, muito esse rácio. Agora, podemos, de repente... O golo foi marcado aos 7 minutos. Ou seja, no início, a eficácia de Portugal até foi grande. Tem de ser assim, se calhar um golinho cedo. Os Estados Unidos viram-se gregos para dar para empatar com os Países Baixos, depois de se terem visto muito cedo a perder. E pode acontecer isso, um golo cedo de Portugal, quando ainda está tudo galvanizado, e depois ver o que acontece. Mas sim, não quero dizer que é impossível, porque lá está, mas é quase impossível. Mas enquanto houver os 90 minutos, eu acredito. Natália, como é que olhas para as possibilidades de Portugal na última jornada? No plano teórico é complicado, é como a Inês está a dizer. Não acho que seja impossível, até porque não existem impossíveis no desporto, não existem impossíveis. Eu penso que a seleção vai encarar o jogo com a maior seriedade possível. Penso que vão aproveitar todas as oportunidades que tenham de ter bola, de dificultar o jogo da equipa adversária, de tentar serem eficazes, e vai ser importante a maturidade de manter a calma, no sentido de fazer o jogo, de fazer o seu jogo, de nós conseguirmos fazer o nosso jogo independentemente do adversário, porque muitas vezes é isso que acontece. Porque se os Estados Unidos impuser o jogo completamente, quando isto acontece num duelo, quando alguém se impõe, significa que pode anular a outra equipa no sentido de a descaracterizar. E eu penso que o mais importante é não perder as características, as boas características que Portugal tem e que consegue ter, no sentido da procura da vitória. É difícil, em termos de probabilidade, pende para o lado dos Estados Unidos, todos nós sabemos, impossível não é. Não é. Agarramos-nos aos 3%, não é. 5%. Não é. Não é? Pode haver, há tanta coisa que pode acontecer durante o jogo, pode haver uma expulsão, pode haver um penalti. E eu estive a ver, porque quando a Inês me convidou, eu fui ver algumas coisas, pronto, para ter... Nos primeiros 8 jogos houve penaltis em todos os jogos. Pronto, isto não é impossível de acontecer, é possível acontecer. Por isso é encarar o jogo com não é esperar pela sorte. Eu também não acho que isso funcione, esperar pela sorte, isso não funciona, porque a sorte existe, mas a sorte dá muito trabalho. E temos que a procurar, temos que a ter, não é esperar pela sorte, mas não vejo como impossível. Vejo que é um jogo. Para olharmos agora um bocadinho de forma mais geral para o Campeonato do Mundo, não só olhar para a seleção portuguesa, já temos algumas seleções apuradas, alguns grupos estão mais embrulhados. Inês, o que é que destacas para já? Depois já fizeste alguns destaques no último episódio, mas desde então destacas, imagino que a seleção brasileira, não é? Foi uma seleção que me impressionou muito. Ari Borges, uma jogadora que gosto muito, 3 golos, que entrada no Mundial.
Também já destacámos no episódio anterior o Haiti, por exemplo. Os Estados Unidos desiludiram agora um pouco frente aos Países Baixos, que mostraram que estão, afinal, de boa saúde e quem sabe o que pode acontecer também. A França, que desiludiu. A República da Irlanda, que está oficialmente eliminada, assim como a Zâmbia e a Costa Rica. Japão e Espanha, muita atenção a eles, muito fortes. Agora é um bocadinho difícil. Eu acho que esta terceira jornada vai, também por causa dos duelos, porque há várias equipas fortes que vão ter de ficar obrigatoriamente por causa do sorteio no segundo lugar, o que vai levar a alguns matchups muito interessantes. É um Mundial que se figura cada vez mais duro, mesmo para os favoritos, que alguns não estão a mostrar-se tão fortes como se esperaria, como, por exemplo, uma França, ou uma Inglaterra, ou um Canadá. Certo, e eu penso que o que acabaste de dizer, Inês, demonstra que o nível competitivo está a subir, e isso é muito bom, porque tínhamos até agora algumas seleções que estavam no patamar do conforto, porque podiam até dar-se ao luxo de um mau jogo, de não serem tão eficazes em determinadas alturas, mas sabiam que à partida aquilo dava, não é? E isto demonstra efetivamente a evolução, a subida do nível de competição. Isto só beneficia a modalidade. E concordo com o que disseste, há aqui muitas dúvidas, há algumas coisas inesperadas, e que sim, Espanha. Espanha, fortíssimo. Sim, fortíssimo. Especialmente agora com as Aléxias, as Aitanas, etc. A Aitana é um tratado. É um tratado. Na minha perspectiva, eu gosto de jogadoras que finalizam, claro, falando aqui um bocadinho mais da frente, porque quando estamos a falar a nível defensivo, o que nós procuramos são jogadoras consistentes, são jogadoras que deem segurança. Aqui, quando falamos da Aitana, estamos a falar de alguém que vê o jogo, que consegue... Eu também vejo isso na Kika, que são aquele tipo de jogadores, e eu englobo toda a gente, que conseguem fazer a leitura do jogo dentro do jogo da melhor forma possível. São aquelas jogadoras que eu acho que muitas vezes as opções que tomam, as decisões que tomam dentro do campo surpreendem toda a gente. Muitas vezes mesmo o treinador não está à espera que elas vão tomar determinadas decisões, e elas veem onde ninguém está a ver. Onde muitas vezes para se ver aquilo é preciso parar o vídeo, ver frame a frame, perceber exatamente o que é que está a acontecer, e elas têm a capacidade de ver o jogo dessa forma. Mas também tenho gostado de ver a Sofia. A Smith. Sim. A colombiana. A Linda Caicedo. Há aqui muitas jogadoras, e depois há outras que, claro, que já têm mais experiência e que nós já sabemos um bocadinho o que é que vai acontecer. Exatamente. O que é que vai sair dali. Já temos praticamente metade da fase de grupos completada, talvez ligeiramente mais. Quem é que escolhem como, neste momento, talvez a seleção melhor posicionada ou as 2, 3 seleções melhores posicionadas para chegarem até ao fim, para ganharem? Eu acho que Espanha e Japão poderão estar bem posicionadas. Penso da análise que eu fiz, que não foi assim tão profunda. A Inês de certeza tem uma análise melhor que a minha. Não. Mas sim, são as seleções que eu vejo que podem, claro que elas depois, a determinada altura, se seguirem, não é? Elas ficam do mesmo lado. Se eventualmente conseguirem ir andando, chegam a uma fase em que se defrontam, e aí sim vai ser... Quem é que escolhes, Inês? Na mesma linha, a Espanha e o Japão também selecionam. Estou surpreendida com os Países Baixos.
Acho que estão mais fortes do que eu imaginava, especialmente sem a melhor jogadora deles. Recordo Viviana Miedema, jogadora espetacular, extraordinária, talvez a minha favorita. Ou seja, eu aqui também sou parcial. Mas sim, eles, e escolho atenção à Inglaterra, porque a Inglaterra não entrou muito bem, é verdade, mas a Sarina Wiegman é uma raposa. E com ela nem tudo é o que parece, e por alguma razão ela nas únicas 3 grandes competições é duas vitórias e uma final, ou seja, nunca se pode excluir a Sarina Wiegman. Querem acrescentar mais alguma coisa, destacar mais alguém, quer pelo negativo, quer pelo positivo? Penso que acho que conseguimos englobar todo este lote de... Sim. Eu pessoalmente, nas equipas teoricamente mais frágeis, acho que houve jogos que eu vi onde as guarda-redes surpreenderam. Sim. Gostei muito de ver. Penso que até há algum tempo atrás seria a posição, se calhar mais, não digo mais deficitária, mas com alguma necessidade de ter evolução, e eu acho que já se vê isso, guarda-redes ao mais alto nível, situações de golo claro que foram evitadas, e eu gostei de ver. Por isso, eu acho que as guarda-redes, num geral, eu tenho gostado de ver a prestação das guarda-redes. Concordo plenamente. Alguma coisa que te está a desiludir, Inês? A seleção da Noruega, alguma? A Noruega, já não esperava muito da Noruega, pelo que vi no europeu. É pouca equipa. A Suécia também, as nórdicas em geral estão a desiludir-me, pronto, posso dizer isso, até por e depois todo o conflito interno na Noruega, que está a ser triste de ver. Mas pronto, agora esperava um bocadinho mais da própria Zâmbia, é verdade que era uma underdog, mas esperava um bocadinho mais. Agora penso que começamos a separar, com todo respeito, o trigo do joio, e os mais fortes começam a mostrar-se mais fortes, os mais fracos, literalmente mais fracos, não é? E agora é que começa, não digo a competição a sério, mas cada vez mais duro. Então, só em relação aos países nórdicos, eu acho que houve fases, houve períodos de tempo em que o predomínio físico deste tipo de equipas impunha-se. Com a evolução da competição, já não é tão preponderante assim, e acho que isso se tem manifestado. Já agora, esqueci-me de acrescentar a Alemanha, que também parece estar muito forte. Sim. E aquele misto de experiência e uma juventude muito boa, por isso também destaco a Alemanha. Pronto.